Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre o processo do Franz Kafka. O Kafka nasceu em 1883 em Praga, na atual República Tcheca, na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, e ele morreu em 1924 com apenas 40 anos, né? Ele morreu bem jovem, vítima de tuberculose, que ele já tinha desde os 34 anos. Ele se formou em Direito, trabalhou na área e a gente consegue ver muito dessa pegada legislativa dele no processo, que vai se tratar, obviamente, então de um processo, né? De um processo judicial. O Kafka escreveu muito durante a vida, mas ele publicou muito pouco, porque ele não era um escritor, ele não trabalhava com isso, né? Ele trabalhava, então, num escritório de advocacia. E a maioria das coisas que ele escreveu, ele acabou, então, destruindo. Ele e a noiva dele, da época, queimaram, assim, mais de 90% do trabalho dele. E o que sobrou foi, então, entregue para um melhor amigo dele, chamado Max Brod. Max Brod, então, depois da morte do Kafka, acabou publicando a maioria dos escritos dele. Hoje, os escritos do Kafka estão na biblioteca de Tel Aviv, em Israel, e se supõe que existem mais de 100 escritos originais que ainda não foram publicados. Ou seja, mesmo tendo queimado boa parte da obra dele, o Kafka escreveu muita coisa, e tem muita coisa dele que a gente ainda nem leu, e não sei se a gente vai poder ler algum dia. E quando a gente estuda um pouco mais a vida do Kafka, a gente pode ter uma ideia de como era o processo de escrita dele. Era bem caótico, acho que me lembrou até um pouco Clarice Lispector, na verdade. Ele jogava muito do que ele escrevia fora, e muitos dos textos deles estão inacabados, porque ele começava a escrever um livro, dele se cansava disso rapidamente, ele tinha ideia de escrever outro livro, dele ia lá, escrevia outro livro pela metade, de repente ele queria escrever uma outra coisa, voltar para o livro anterior, dele continuava dando, ele parava, mas então os livros, muitos deles não são acabados, muitas obras deles não têm fim, inclusive o Processo é uma delas, né? O Processo ele foi então publicado póstumamente pelo esse amigo Max Brod, do Kafka, só que o Kafka também não deixou a ordem da história, então o processo é composto de 10 capítulos. E o Kafka deixou 10 envelopes para esse amigo dele, só que ele não colocou a ordem dos envelopes na ordem que o Kafka queria. Então o Max Brod leu todos esses textos e tentou colocar os capítulos na ordem mais coesa. Mas existem algumas incoerências aqui no processo. Então, por exemplo, as estações elas não seguem, né? Primavera, verão, outono, inverno. Sei lá, tá no verão, de repente vai pro inverno direto. Então, não existe essa sequência temporal e os eventos aqui eles também não são exatamente lineares. Justamente porque o Kafka deixou essas obras inacabadas, deixou tudo isso meio que jogado para o Max Brod, e o Max Brod tentou da melhor maneira possível arrumar tudo. Mas então, você se quer ler o processo, tem que saber que o processo é um livro que não está acabado. Então assim, a história ela termina, mas existem trechos de capítulos aqui que não foram incluídos na obra, e o capítulo 8º, que é onde praticamente acontece o clímax da obra, está inacabado. Então, são coisas que a gente tem que acabar relevando quando a gente vai ler essa obra. Antes de começar a falar sobre a história do livro, eu quero falar que o Kafka se baseou muito em Crime e Castigo do Dostoiévski para escrever esse livro aqui. E, curiosamente, o Crime e Castigo foi o último livro que eu li. Já tem resenha no canal, vou deixar o link aqui em cima para vocês verem se quiserem, tá? E por ter lido assim, um logo depois do outro, eu realmente consigo ver muitas semelhanças entre os dois livros. Eu já estava até pensando nisso antes de ler isso, que o Kafka teria então toda essa inspiração do Dostoiévski. O livro ele já começa com o mote principal da história, como eu li pra vocês, né? Então o Joseph K. ele é um bancário e no dia que ele está fazendo 30 anos, 2 oficiais batem a porta dele e falam que ele está detido. Eles não sabem explicar pro Joseph K. por que ele está detido, apenas falam que ele então vai estar sofrendo esse processo e vai ter que então se defender contra isso. Daí o Joseph K. até pergunta assim, agora eu tô detido, vocês vão me prender, vão fazer o que comigo? E esses policiais falam assim, não, a gente não vai te prender, você pode ter a vida que você levava antes, você pode trabalhar normalmente, pode fazer tudo que você faz normalmente, mas você então está acusado desse processo. Só que os oficiais não sabem dizer pro Joseph K. qual que é esse processo. Em vários momentos do livro, ele então pergunta para várias pessoas que estão na justiça qual é o processo e ninguém consegue responder para ele. E uma hora no livro até parece que o Joseph K. desiste de saber por qual motivo que ele está sendo processado. E porque todo mundo na cidade já sabe, o tio dele já sabe, tem até
padre, um cardeal, uma hora que sabe que ele está sendo acusado, só que ninguém diz pra ele por quê. E a gente fica então a obra inteira lendo assim e querendo chegar no final pra saber o motivo dele estar sendo processado. E é muito bizarro isso, porque ele tem que escrever uma petição então pros juízes pra poder se defender, só que ele tá se defendendo de uma coisa que ele nem sabe o que que é. Então isso é totalmente inimaginável pra gente. Se você é processado, você tem que saber o motivo pelo qual você está sendo processado. E daí ele até fica se perguntando assim, nossa, mas o que eu fiz de errado? Ele fica lembrando da vida dele. E fica assim, nossa, o que eu fiz que não deveria ter feito, não sei o quê. Uma hora ele até fica perguntando pra si mesmo, e nós, leitores, nos perguntamos também se o Joseph K. ele é culpado ou não. Só que depois a gente pensa, mas culpado ou não do quê? Se a gente não sabe nem do que se trata esse processo. Então Kafka, ele constrói todo esse processo e uma coisa que a gente não sabe nem o que é, mas constrói isso de uma maneira brilhante. É incrível tudo que o Kafka escreve aqui nesse livro. Esse livro aqui ele foi traduzido pelo Modesto Caroni. E Modesto Caroni então é um estudioso de Kafka e no final do livro ele tem um pós-fácil que é bem interessante e ele então traz várias possíveis explicações para o processo, né? Então, uma das principais explicações aceitas e a que eu também entendo como o que a gente mais consegue absorver depois de ler esse livro aqui, é a crítica à burocracia. Então, o Joseph K. ele precisa passar por várias instâncias nos juízes. Então tem um tribunal inferior, tem um tribunal superior, daí tem os advogados masters, juízes master fodas, assim, os melhores do mundo. Só que o Joseph, ele não consegue avançar e descobrir o que está acontecendo com ele. Então o Kafka, ele põe a lei como se fosse um patamar inalcançável, meio que superior a todos nós. E a gente se pergunta, então, quem é que faz a lei? Quem é que transforma essa lei em uma coisa tão inalcançável por todos nós? E nós, que não estudamos direito, pelo menos eu não sou estudante de direito, eu não tenho nenhum conhecimento na área, nós não conhecemos a lei e nós não temos nenhuma noção dos nossos direitos e deveres, né? Isso é uma crítica que o Kafka, então, vai fazer nesse livro. Ele também faz uma crítica, então, à falta de transparência que está ocorrendo no Estado, né? O Estado enquanto país. Porque ele está sendo então acusado, não sabe por quê, ninguém consegue explicar nada pra ele, e ele não sabe em que ponto que estão as investigações no processo dele. Então ele não sabe quando que ele tem que ir ao tribunal, em um momento apenas avisam pra ele que ele tem que ir no dia X no tribunal, mas nenhuma outra vez avisam pra ele. E mesmo assim parece que todo mundo sabe o que está acontecendo com ele, menos ele. E isso vai tornando a leitura um pouco angustiante, sabe? Até um pouco claustrofóbica, é muito bizarro e bem escrito que o Kafka fala sobre isso. Uma coisa muito boa também é que o Kafka faz uma crítica gigante a pessoas que estão servindo a lei. Então, por exemplo, esses dois policiais que vão no início do livro deter o Joseph K., eles não sabem por que eles estão ali. Eles até falam assim, ó, a gente não sabe por que a gente veio te prender, a gente não sabe do que você está sendo acusado, mas a gente está aqui para te prender. Então, isso é uma crítica muito grande a marionetes, digamos assim, que elas estão apenas fazendo o que elas estão sendo mandadas, mas não sabem nem porquê. Então as pessoas não se questionam o que estão fazendo. Elas apenas então receberam uma ordem superior, de uma lei superior, e cumprem isso. E isso traz reflexões muito profundas sobre toda a nossa sociedade, né? Então mesmo esse aqui sendo um livro que foi escrito em 1914, ele é super atual. Esse não é o primeiro livro do Kafka que eu leio, né? Eu já li também A Metamorfose e O Veredito. E nesse livro aqui, de novo, a gente consegue se deparar com essa escrita do Kafka, que é totalmente singular, né? Existe um termo em alemão que se chama Unheimliche. O Joseph K. durante o livro ele vai para alguns lugares banais, então ele vai para o trabalho, ele chega aí para a corte, né, para ser julgado entre aspas, né, porque não ocorre esse julgamento na verdade. E todos esses são lugares que ele já conhece, então o trabalho dele é um lugar que ele conhece muito bem. Só que quando ele chega lá, acontecem umas coisas meio absurdas, assim, umas coisas que parecem até surreais, assim, que você fica pensando, nossa, mas será que o personagem ele tá delirando ou será que isso tá acontecendo de verdade? Porque não faz sentido nenhum. Então, um Heimliche do Kafka é isso, é você se sentir diferente num lugar que você teria que se sentir mais confortável. Isso o Kafka ele faz muito sutilmente, mas está presente então em todas as obras dele, né? Essa terceira que eu leio, mas eu já consegui então entender que isso é um estilo de escrita do Kafka, que eu nunca li nenhum autor que fez isso também. O livro chega a ser muito inverossímil em algumas partes, e chega até a ser meio cômico, assim, sabe? Então tem cenas de coisas que não acontecem na vida real nunca, sabe? Então
Tem uma hora que o Joseph K. vai visitar um advogado, esse advogado ele é super doente, ele fica deitado na cama, assim, sabe, moribundo, quase morto, e ele atende os clientes na cama dele. E daí vem a servente dele e serve comida pra ele, e essa servente dele, ela tem uma mania de se apaixonar por todos os clientes, então todos os clientes desse advogado ela se apaixona, inclusive pelo Joseph K. Isso é engraçado, porque daí tem momento que tem Joseph K. e mais clientes juntos, e ela tá apaixonada por todos eles, ela fica dando em cima e fica indo atrás de todos eles. Isso é bizarro, sabe? Chega até a ser engraçado de ler. Existe também essa corte, né, esse tribunal que o Joseph K. precisa ir, é num lugar muito bizarro, é num sótão, na verdade, sabe? Então ele vai por uns corredores grandes e compridos, e chega num sótão, e daí tem umas criancinhas que ficam correndo atrás dele, umas menininhas, e ele tem que se esconder na porta daí, porque elas ficam querendo falar com ele e falar com as outras pessoas que estão ali trabalhando. E é um lugar totalmente claustrofóbico, o Joseph K. ele se sente mal nesse local. E o Kafka constrói a arquitetura desse tribunal tão bem que você se sente mal também, você se perde enquanto o Joseph K. vai caminhando. Porque são vários corredores, é como se fosse realmente um labirinto escuro, sabe? A cena final desse livro também é totalmente inverossímil, assim, se você já leu, você sabe do que eu tô falando. O que acontece com o Joseph K. no final é uma coisa assim que não existe. Chega até, você fica pensando assim, nossa, mas o Kafka parece que tá tirando com a nossa cara. Porque é totalmente inverossímil, é totalmente cômico e é totalmente desacreditável, assim, sabe? É muito bom o que o Kafka faz. Em geral, a escrita do Kafka é bem fluida, então você consegue sentar e ler 150 páginas do livro tranquilamente. Existem alguns momentos só que, então, que o Joseph K. ele faz umas reflexões sobre a lei, umas reflexões sobre algum crime que ele possa ter cometido, que acabam se tornando um pouco mais pesados, porque ele acaba usando, então, termos mais técnicos, então pode ser um pouco mais complicado para mim e para algum leitor que não tenha muito conhecimento da área jurídica. E no final, quando o Joseph K. então vai conversar com esse padre da igreja, eles têm uma conversa que é muito boa. Eu acho que o livro inteiro vale a pena só por essa conversa, que é uma alegoria que eles fazem sobre um camponês e um porteiro. E isso é um pouco mais difícil, então exige um pouco mais da sua atenção. Mas em geral, a escrita é muito boa e muito tranquila de ser lida. Eu quero deixar linkado aqui em cima um vídeo sobre a Celeste Souza. Ela explica melhor o contexto em que o Kafka vivia e como esse contexto ali do início do século XX foi importante para o Kafka como autor. Então, ela dá quase uma aula de história, é muito incrível, eu recomendo que vocês vejam. Bom, então é isso, o Processo foi um livro que me deixou bem curioso, bem querendo saber o que vai acontecer, um livro que eu não conseguia parar de ler. E pra quem conhece a escrita do Kafka, com certeza vai amar esse livro. Se você não conhece, eu acho que é um bom livro pra começar, porque é um livro bem tranquilo de ser lido. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar. Tchau!